No ano de 1968, o filósofo peruano Augusto Salazar Bonzi publicó un pequeño libro intitulado ¿Existe una filosofía en nuestra América? Essa obra teve muito sucesso e foi respondida pelo filósofo mexicano Leopoldo Sea. Embora eu reconheça a importância da questão colocada por Salazar Bonzi, eu sustento, e disso quero falar hoje, que os termos nos quais o autor, o filósofo peruano, faz essa pergunta, podem ser contestados, no sentido de que esses termos que ele usa podem perpetuar a situação de dominação que ele estava tentando combater nesse artigo. Faz alguns anos, eu me propus a tarefa de fazer uma destruição ou uma desconstrução da pergunta de Augusto Salazar Bonzi, questionando os próprios termos em que essa pergunta era feita. Existe filosofia em América. Então, temos a palavra existe, a palavra filosofia e a palavra América. Essa dificuldade nos próprios termos da pergunta, essa dificuldade não é casual. Essa dificuldade aponta para a dificuldade mesma de formular a questão, tendo que usar esses termos muito sobrecarregados de significações, por exemplo, filosofia, que talvez queremos evitar. Se fôssemos abordar um problema já instalado, suponhamos que eu queira dar uma aula sobre as ideias filosóficas na França no final do século XIX. Não haveria problemas com os termos da pergunta. Porque essa questão é uma questão instalada, uma questão clássica, tradicional. As dificuldades com a pergunta de Salazar Bonzi sobre se existe filosofia na América, essas dificuldades provêm da coisa mesma. Não é uma questão linguística. É uma dificuldade que vem do mundo mesmo. Vem do fato de que somos pensadores de países que foram invadidos e culturalmente dominados, de tal forma que qualquer questão vinculada com nosso pensamento já pode estar formulada nos termos do dominador. Antes de entrar na análise dos termos da pergunta do Salazar Bonzi, me gostaria apontar para uma diferença inicial entre duas expressões que se usam. A distinção pode parecer sutil, mas é importante. Eu faço uma distinção entre uma introdução à filosofia latino-americana, por um lado, e uma introdução latino-americana à filosofia, por outro. O primeiro, a introdução a uma filosofia latino-americana, é algo que já foi feito. Não sei se eu posso mostrar alguns livros aqui. Por exemplo, este livro de 2006, bastante conhecido, do Carlos Beorlegui, História do Pensamento Filosófico Latino-Americano, ou este também de 2011, feito por Dussel, Mendieta e Borges. Esses livros são sobre o que eu chamo uma introdução à filosofia latino-americana. Só que isso não é o que eu quero fazer. Isso já está feito, e muito bem feito. Isto aqui, o que são esses livros? Esses livros são uma lista comentada
de autores argentinos, colombianos, brasileiros, bolivianos, etcétera, etcétera, que hacen filosofía, en algún sentido de esa palabra, que vamos a ver después, en sus respectivos países. En meus estudos nessa área, iniciados aproximadamente em 2008, eu não quero fazer isso. O que me interessa é pensar o que significaria chegar ao pensamento universal. Eu prefiro usar a palavra mundial e não a palavra universal, desde uma perspectiva latino-americana. E é com essa intenção que entro agora na análise da pergunta de Salazar Bonzi, se existe uma filosofia de nossa América. Essa distinção inicial é um pouco sutil, mas espero que ao longo da fala seja esclarecida. As palavras críticas dessa pergunta, eu começo pela mais óbvia, por aquela que já foi muito discutida, então eu acho que não vou dizer nada muito novo nessa primeira questão, que é a palavra América, que é a última palavra da pergunta do Salazar, mas eu vou começar por ela. De fato, o termo América Latina não aparece no título do livro de Salazar Bonzi. Porém, quando ele fala de Nuestra América, que é um termo que já foi utilizado por José Martí, né, antes de Salazar Bonzi, claro que ele está se referindo à América Latina, mas ele não usa essa expressão. Mas referindo-nos à América Latina, como se sabe, esse termo é particularmente incômodo. Cada vez que eu uso o termo América Latina, coloco umas aspas bem grandes, né? Uma aspa dupla, né? Porque, como se sabe, né? Isso é muito conhecido, por um lado, essa denominação alude ao nome de um colonizador, do Vespúcio, né? E, por outro, a uma denominação do século XIX para distinguir ideologicamente as duas Américas em função de diversos interesses de potências estrangeiras e de elites locais. O nome América recapitula, pois, a história da invasão, e a denominação América Latina alude a uma distribuição ideológica de territórios políticos, deixando fora, por exemplo, todo o saber indígena, todo o saber negro, que não é latino, né? Sobre isso, eu gosto muito de consultar outro livro, que acho que todo mundo conhece, do meu compatriota Walter Mignolo. Não só compatriota, sino da mesma cidade, né? Ele também é cordobês como eu. A ideia de América Latina. Eu não vou dizer aqui nada que já não esteja muito bem dito nesse livro, nesse excelente livro. Eu gostaria muito de não ter que usar o termo América Latina, porém, é a denominação corrente, de maneira que podemos usá-la como um rótulo, como o que os semânticos chamam um designador rígido, né? Ou seja, um mero rótulo, mas sem ver seu conteúdo, né? De maneira que, bom, usando dessa maneira inócua e com muita cautela, não vamos ter problemas com esse termo. Bom, quem leu o livro de Walter Mignolo sabe que ele tem uma série de propostas a respeito da descolonização onomástica, ou seja, de como se pode começar através da nomeação um processo de descolonização, né, trazendo à tona as denominações originárias de América, Abya Yala, Tahuantinsuyo, Anahuac, etc., etc. Eu não me conformo com Nuestra América de Salazar Bonzi e de José Martí. É um nome que um norte-americano poderia utilizar em primeira pessoa tranquilamente, e além do mais continua tendo a alusão odiosa de Vespúcio, né?
Eu gosto muito de uma expressão que está ligada a expressões usadas pelos povos afro-andinos, né? Que é a noção de grande comarca invadida. Eu gosto muito dessa expressão, né? E vou utilizá-la ao longo da fala, e já utilizo bastante em meus escritos. Eu quero, então, estou analisando a pergunta de Salazar Bonte, começando pela palavra América. Eu queria comprar uma briga com aqueles que não acreditam no pensamento latino-americano, ou seja, a quase totalidade dos professores brasileiros de filosofia, por exemplo, que alegam muitas vezes que não é possível falar de América ou América Latina como uma unidade, pois ela está composta por um conjunto fragmentário de países muito diferentes, que pouco tem de comum. Ou seja, tudo isso vai contra o ideal continental do Simão Bolívar, né? Bom, eu replico que no caso do pensamento e no caso da filosofia, que é o que estamos tratando nessa fala, se pode perceber que o mesmo esquema atravessa quase todos os países chamados latino-americanos de ponta a ponta. Isto também é muito conhecido. Bom, todos eles foram invadidos por um país da Península Ibérica na mesma época, século XV para XVI. Seus indígenas foram escravizados e exterminados e suas culturas anuladas. E em muitos desses países, negros foram trazidos da África para trabalhar como escravos. Terceiro, a cultura europeia foi imposta como oficial e obrigatória. No caso da filosofia, primeiro foi uma imposição da escola, depois uma imposição do cartesianismo racionalista, depois do romantismo, depois da reação positivista contra o romantismo, depois da reação antipositivista, e depois do marxismo, e depois da filosofia profissional acadêmica que conhecemos, que fala de tudo, e que se transformou em uma espécie de comentários de autores europeus de diversas tendências, fenomenologia, existencialismo, marxismo, e assim por diante. E, finalmente, quase todos esses países se independizaram formalmente, mais ou menos na mesma época, primeiras décadas do século XIX, e passaram a sofrer dependência econômica e cultural com as novas potências mundiais, França, Inglaterra e depois os Estados Unidos. E foram, e são, a meu ver, tratados como subalternos até hoje. Bom, tudo isso que eu falei, são 5 características, constitui o que eu chamo, do meu ponto de vista, né, da minha filosofia negativa, né, uma unidade negativa de Latinoamérica. Porque é uma unidade estabelecida pela exclusão, não pela inclusão. Essa unidade negativa reúne países latino-americanos que estão unidos por um mesmo processo de exclusão, com independência das muitas diferenças positivas, étnicas, políticas, religiosas, que são as diferenças que aqueles que não acreditam em um pensamento latino-americano sempre colocam de relevo. A questão dos indígenas e a questão das culturas, que são muito diferentes, então seria absurdo falar de América Latina como uma unidade, ou seja, Simão Bolívar foi totalmente ultrapassado. Eu acho que se pode resgatar a ideia de Bolívar, que eu acho que era muito positiva ainda, pelo viés negativo. Eu tenho uma filosofia negativa na ética, eu chamo de ética negativa, tenho uma teoria negativa da argumentação, enfim, isso faz parte do meu pensamento global, e eu aplico também essa questão do pensamento negativo aos meus estudos sobre filosofar desde a América Latina. Então, eu vou sustentar, para acabar com essa parte, com a questão da palavra América, dizendo que eu proponho,
no final desse primeiro passo da análise, utilizar o termo América no sentido de um grupo de países negativamente unidos. Unidos pelo mesmo processo histórico de exclusão e dominação, apesar de todas as suas outras diferenças. Eu acho que, na minha leitura desse opúsculo de Salazar-Bondi, esse aspecto não está suficientemente frisado. Ou, para dizer de uma maneira provocadora, eu acho que Salazar-Bondi não é suficientemente bolivariano. Bom, passo para a segunda palavra perigosa. Se lembram que o livro se chama Existe uma filosofia em América. E agora passo para a palavra filosofia. Essa palavra é complicada, ela tem uma obviedade aparente, ela não é óbvia, ela é uma palavra explosiva que tem que ser analisada criticamente. Para mim, filosofia é especificamente o tipo de pensamento gerado a partir de Grécia, a palavra filosofia grega, e que Europa considera em sua própria construção imaginária como o verso do pensamento universal. Desde a perspectiva americana, filosofia, eu colocaria filosofia entre as mesmas aspas que antes coloquei a palavra América. Elas são suspeitas no mesmo sentido, né? Desde a perspectiva americana, a filosofia é o específico nome do saber que o invasor quis impor como parte da dominação e leva ou carrega consigo a marca dessa imposição. De tal modo que quando nos perguntamos com Salazar-Bondi se pode ou não pode existir filosofia em América, talvez estamos querendo buscar precisamente um tipo de saber que garante e perpetua a nossa dominação. Quando perguntamos se há ou não há filosofia na América Latina, corremos o risco de entender que estamos perguntando algo como se há na Bolívia, no Brasil, em Colômbia ou em Paraguai uma ética de estilo aristotélico, uma teoria do conhecimento estilo Descartes ou uma filosofia de existência estilo Heidegger. E isso não é o que queremos perguntar. O que eu quero fazer aqui é pensar como introduzirmos desde a América ao pensamento mundial. E não apenas ao pensamento exposto na história oficial da filosofia. Queremos perguntar como chegar ao pensamento, uma de cujas manifestações foi a filosofia oriunda da Grécia. Se trataria de esboçar o que seria o que eu chamo uma perspectiva pensante a partir de América, desde a sua própria situação histórica. Então, isso é muito importante. Não se trata de inserir, como habitualmente se tenta fazer, o pensamento latino-americano dentro da filosofia. Não, é exatamente o inverso. Tem que inserir a filosofia dentro da história do pensamento mundial, como apenas uma parte desse pensamento. Eu digo depois, mas eu não posso resistir à tentação de adiantar isso, que quando Salazar-Bondi se pergunta se há filosofia em América, eu torço para que não encontremos filosofia na América. Mas isso eu falo daqui a pouquinho. Vocês estão me ouvindo falar de perspectiva latino-americana, mas o que é isso? Eu não falei sobre isso. O que eu penso quando digo essa palavra? Bom, a específica perspectiva, ou eu gosto de falar de circunstância também, que é uma palavra de Ortega y Gasset, que é um filósofo extremamente importante em meu pensamento, né? A específica circunstância latino-americana inclui, claro, muitas coisas, muito complicadas, mas começa por ser uma situação de invasão cultural violenta.
Este é o elemento inaugural. O fato de ter sido colonizados e educados na cultura do dominador obriga, e isto é o importante, a uma escolha dramática que todos os latino-americanos temos que enfrentar em algum momento das nossas vidas intelectuais. Ou a total adaptação, ou a aberta resistência contra a situação de colonização, ou posturas intermediárias que ainda teremos que descobrir juntos. A perspectiva latino-americana de pensamento está, pois, marcada por uma linha histórico-existencial que eu chamo inaugural. Invasão, colonização, escolha entre adaptação e resistência. E isso desde o século XVI até ontem, até hoje. Não muda isso. Isso é totalmente atual. Bom, é evidente que outros países e outros setores do planeta não têm essa perspectiva, porque não foram invadidos e não foram colonizados, por exemplo. Mas também haverá que ver as diferenças entre setores do planeta que foram invadidos e foram colonizados de maneiras diferentes. Por exemplo, a Austrália ou África. Então, é impossível falar disso aqui, mas é só apontar caminhos. Então, espero que esteja me acompanhando. Estou analisando a segunda palavra da pergunta de Salazar Bondi, a palavra filosofia. Quando se pergunta se há ou não há filosofia na América Latina, e como nós, latino-americanos, podemos nos introduzir à filosofia, não estamos perguntando como um grupo de países geograficamente localizados podem estudar com sucesso a tradição filosófica europeia de Tales de Mileto a Jürgen Habermas. Não estamos perguntando isso. Perguntar isso significa ter aceito que pensar é idêntico a filosofar. E que o problema é como nos introduziremos no filosofar. Mas isso não é o que nos interessa perguntar. Enquanto insistirmos em nos introduzir ao pensamento exclusivamente através da filosofia, não teremos descoberto nosso próprio caminho pensante. E aqui vem a frase que eu adiantei antes, como uma espécie de trailer, né? Embora resulte paradoxal, seria desejável que não encontrássemos filosofia em nossas terras. Isso já seria um bom anúncio. Ou seja, não queremos descobrir um Heidegger na Pampa Argentina, não queremos descobrir um Kant na Caatinga baiana, não queremos descobrir um Descartes em Iguaçu. É evidente que a filosofia, e aí me encaminho no final da análise dessa palavra, é evidente que a filosofia, no sentido grego, não nos abre todo o âmbito do pensamento, mas apenas uma perspectiva do pensamento mundial. Pior ainda, talvez a filosofia nos fecha caminhos. Não nos permite pensar muitas questões que nos colocaríamos se assumíssemos a nossa própria perspectiva pensante. Isto que estou dizendo é uma heresia dentro dos departamentos de filosofia. E claro, nos departamentos de filosofia, quanto mais filosofia europeia você estude, melhor. Né? Faço um esclarecimento, pensando em objeções que já me fizeram. Não se trata de não aprender filosofia europeia. Porque tem objeções tolas que dizem você não pode deixar de lado o filosofar herdado dela. Claro que não. Por quê? Porque esse pensamento faz parte da nossa circunstância também. Não podemos nos livrar. Seria absurdo. Além do mais, impossível. Né? Mas se fosse possível, seria absurdo querer se desfazer. Não. A questão é aprender a colocar a filosofia
no en lugar de sujeto, no en lugar de modelo o de guía conceitual, mas dentro de um conjunto de pensamentos direcionadas para o que eu chamo mundialidade. Eu, em geral, substituo a palavra universalidade, que está muito envenenada, pela palavra mundialidade, que está menos. Então, termino essa parte dizendo que uma genuína universalidade do pensamento tem que ser uma escolha, nunca uma imposição. E essa escolha tem que vir das próprias circunstâncias pensantes. Então, aqui se torna dramático estudar o terceiro termo crítico da pergunta de Salazar Bondi, que é a palavra existe. Essa palavra é mais complicada que as duas anteriores, que América e que filosofia. E, em geral, não se analisa. América é muito analisada, filosofia muito... Mas eu não tenho visto muitos textos que analisam a palavra existe. O que significa existir? É um termo ontológico, né? Que vem da ontologia. Bom, aqui é a parte mais espinhosa da minha fala e eu vou tentar de exprimir meu pensamento, mas eu reconheço que a complexidade do problema aqui me supera, né? Mas eu vou tentar de dizer algo. O que eu quero sustentar agora, para passar ao nosso próximo tópico, é que essa nova maneira de colocar a questão, ou seja, estudar filosofia desde a perspectiva americana e em direção à mundialidade do pensamento, pode levar-nos a reconhecer que já há e sempre houve pensamento latino-americano. E que não pode não haver. Porque vocês devem ter lido em escritos e ensaios sobre a filosofia latino-americana, que é uma espécie de futurismo que me irrita um pouco. Chamo de futurismo no sentido que a filosofia latino-americana estaria no futuro, haveria ainda que atingi-la, que chegar a ela. Eu me posiciono totalmente contra disso. Eu acho que é inimaginável um povo que careça de pensamento. Pode haver povos que não tenham tido filosofia. Isso sim. O José Gauss, aquele filósofo espanhol, que traduziu Ser e Tempo de Heidegger para o espanhol, ele tem um livro onde ele diz que, por exemplo, Caldeia, Pérsia e os povos eslavos não tiveram filosofia no sentido grego. Mas certamente não tiveram filosofia, mas tiveram pensamento. A filosofia é uma estrutura muito específica de pensamento. Mas o pensar é como o suor. É algo que emana do corpo. Qualquer povo, pelo mero fato de estar composto de seres humanos sofredores e pensantes, pensa. Pode não filosofar, mas tem que pensar para ser, para sobreviver. Negar isso, como muitos colegas negam, seria como afirmar que um setor do planeta carece de circunstâncias existenciais pensantes e atuantes. E isso nos leva ao terceiro termo crítico da pergunta de Salazar Bondi, a questão da existência. Quando perguntamos se há ou não há filosofia em América, não estamos perguntando por uma coisa. Eu brinco aqui dizendo, não é como perguntar se havia uma biblioteca em Carandiru. Ou perguntar se há muitos trabalhadores mexicanos clandestinos nos Estados Unidos. Não, quando perguntamos se há ou não há filosofia ou pensamento em algum país, em algum lugar do planeta, não estamos perguntando por uma coisa. Estamos perguntando por um processo histórico. De tal forma que para averiguar se há ou existe ou pode ter havido
termos ontológicos, un pensamiento desde América Latina, no tenemos que ficar procurando un objeto, tenemos que procurar as condições de visibilidade de um processo histórico. Um processo histórico não tem a mesma forma de existir que uma coisa. E aqui eu introduzo um termo técnico. Não sei se eu o inventei, mas eu o uso muito, que é o termo insurgência. Insurgência. Um pensador latino-americano que pretende pensar a partir da sua situação de dependência e possível emancipação é, em meus termos, inevitavelmente um pensador insurgente. Mas essa expressão tem que ser entendida. O pensamento desde a América não pode, por razões históricas, simplesmente surgir. Porque na atual geopolítica, que atravessa séculos, há ainda uma força gigantesca fazendo de tudo para que esse pensamento não surja. Uma força opositora que já não vem exclusivamente da Europa, ela não vem exclusivamente dos Estados Unidos, ela vem dos nossos próprios quadros de pensamento. A existência de um pensar desde a América é forçosamente reativo, rebelde, insurgente, porque estará sempre surgindo em um lugar onde não era esperado, inclusive onde se esperava o contrário, que não surgisse. Então, insurgência tem uma raiz interessante dupla. Por um lado, alude à rebeldia, mas, por outro lado, alude a uma questão ontológica. Por quê? Porque a existência de pensamento desde a América é uma luta pela existência, pelo puro e simples direito de vir a ser. Não sei se essa é a parte mais difícil do que quero dizer. Insurgir significa rebelar-se, mas também significa surgir nas circunstâncias em que tudo impede o surgimento. Então, nós não podemos surgir. Os franceses podem. Os ingleses podem. Nós não podemos. Porque há um impedimento. Então, a única forma de assomar a cabeça, de aparecer, é insurgir-se contra tudo aquilo que impede esse pensamento de simplesmente surgir. Essa insurgência não é uma coisa, é um projeto histórico. Me deixo levar muito por Heidegger e Sartre e a filosofia da existência nesse ponto. Ou seja, eles insistem muito, esses filósofos, em que as questões humanas não são coisais, são históricas. E a forma de existência de uma coisa e a forma de existência de um processo histórico são profundamente diferentes. O pensamento latino-americano não existirá naturalmente. Tem que fazê-lo aparecer. Criar as condições para que apareça. Mas uma das minhas teses fundamentais é que tal projeto já foi, de fato, assumido e realizado por todos aqueles que, desde a época da conquista, pensaram e agiram em função da emancipação a partir de uma situação de dependência, criticando os pretensos direitos dos invasores e reivindicando os saberes locais. Esta é uma das partes mais polêmicas assim, das minhas discussões em congressos, em encontros, etc., etc., que é o meu ataque contra o que eu chamo o futurismo no pensamento latino-americano. Eu tenho uma ideia arqueológica do pensamento latino-americano, no sentido que ele já existe e tem que ser desenterrado. Não é que vai aparecer em algum futuro utópico. Inclusive, acho essa pergunta utopista politicamente perigosa. O termo existe na pergunta de Salazar Bongi. Existe uma filosofia em América. Ainda conserva um matiz objetivo
como se a existência do nosso pensamento tivesse que ser uma descoberta e não uma invenção cultural que nós ainda temos que fazer. Como se faria essa invenção? Eu tenho que concretizar mais isso. O meu ouvinte pode dizer que eu estou falando muito abstratamente, e teria razão. Essa invenção deveria começar pelo resgate do pensamento indígena, que podemos considerar como nossa própria antiguidade, que não é a antiguidade dos pré-socráticos. Essa é outra heresia dentro da filosofia. Esse pensamento indígena nunca foi totalmente teórico. Ele foi, antes e depois da invasão, pensamento e ação ao mesmo tempo. Em um artigo recente que eu publiquei no ano passado, eu criei um outro termo técnico. Em espanhol seria pensação. Em português, pensação. Pensamento e ação ao mesmo tempo. Porque às vezes se nega pensamento filosófico, entre aspas, a povos, como os indígenas, porque não tiveram pensamento teórico. Então, o pensamento indígena foi, antes e depois da invasão, pensamento e ação ao mesmo tempo, que chamam pensação. E, por outro lado, houve registros desse pensamento, mas foram quase todos destruídos ou deturpados pelos invasores. Digo em um outro trabalho meu que é como se você me tratasse de ignorante depois de você destruir a minha biblioteca. Depois da invasão, os indígenas e negros, e depois os crioulos e mestiços, foram obrigados a pensar também em termos de pensamento paixão e pensamento reação, que se traduzia em ações defensivas e resistentes. Mas claro que foram inicialmente outras pessoas, não os próprios indígenas, os próprios negros, os que puseram no papel as suas ações de resistência. Isto é muito importante. Falando ainda da questão do verbo existir. Se pode perfeitamente reconstruir a história do pensamento ação indígena e mestiço, não centrado em escritores, em autores e em textos, mas em grandes figuras protagonistas de eventos carregados de forte significação pensante, ética, lógica, política, metafísica. Quando adotamos essa perspectiva, começamos a visualizar a história oculta do pensamento-ação desde a comarca invadida. E esse pensamento começa a existir, no sentido que me interessa acentuar. Pois quando um ser humano, ou certos grupos humanos, agiram e transformaram a realidade de uma maneira extraordinária e memorável, outras pessoas acabam escrevendo sobre tudo isso. Assim como ocorreu com Cristo e com Sócrates. Não podemos negar a esses homens a sua categoria de pensadores apenas porque não tenham colocado seus pensamentos por escrito. Muitos deles foram grandes figuras que não tiveram a sorte de ter um Platão ou um São Paulo. Tento explicar esta ideia terrivelmente polêmica. Claro que não podemos transformar a um militar como Simón Bolívar ou a um indígena resistente como Sepeti Araju em pensadores, no sentido de autores. Mas essas figuras tiveram uma imensa significação pensante, foram vidas ricas em conceitos, que outras pessoas, cronistas, historiadores, etc., podem expressar em escritos. Comentadores, biógrafos, historiadores que reconstruíram, ou podem reconstruir o pensamento implícito nas ações dessas pessoas extraordinárias. Não sei se isto é captado.
Ou seja, uma tradição de pensamento não consiste apenas em textos, também tem contextos, também tem relatos de ações de extraordinária significação pensante. Vocês notem que em toda essa segunda parte da minha fala eu evito sistemáticamente e propositalmente a palavra filosofia. Em nenhum momento digo de extraordinária significação filosófica, pelo que falei no item anterior, digo significação pensante. Tá? Bom, este assunto é que deu mais polêmica nas minhas discussões, né? Porque os filósofos são muito mesquinhos para dar o rótulo de filósofo a alguém. Então, isso, para eles, para a comunidade de filósofos, há um perigo de fazer com que a filosofia seja qualquer coisa, se espalhe de uma maneira indesejada. Vou ser um pouco mais específico com isso. Seguindo esse caminho narrativo, digamos, reconstrutivo, a primeira dimensão genuinamente histórico-existencial da procedência pensante latino-americana é certamente a indígena. O pensamento ação indígena é a primeira dimensão do nosso pensamento, a ser resgatada e exposta em uma introdução ao pensar desde Abya Yala, desde a comarca invadida. Agora, isso é muito complicado, não posso falar disso aqui, isso daria muitas falas. Eu só quero dizer que o saber indígena é um saber que haveria que retomar desde nossas próprias circunstâncias atuais. É absolutamente impossível recuperá-lo em suas raízes originárias. Eu sei que alguns movimentos indígenas pretendem isso, mas eu sou muito simpático aos movimentos indígenas, mas eu acho que essas raízes estão já mediadas de uma maneira inevitável. O notável, se você comparar a antiguidade indígena com a antiguidade grega, é que enquanto os pré-socráticos estão completamente mortos, a antiguidade indígena é uma antiguidade em curso. Ela existe diante de nossos olhos, com seu saber, suas línguas e suas formas de resistência, muitas delas dramáticas. Então, quando você está em um museu imaginário vendo os fósseis dos pré-socráticos, eles estão quietinhos, de uma maneira inofensiva. Mas quando você vê os pretensos fósseis da antiguidade indígena, de repente eles começam a se mexer, porque estão vivos, eles estão agindo, atuando e pensando atualmente. Depois desse resgate crítico da antiguidade indígena, se a gente fosse escrever um programa de pensamento desde a América Latina, o segundo passo seria qual? Seria examinar a história factual do pensamento ação e reação na comarca invadida desde o século XVI até o século XXI. Não apenas, mas analisando contextos de ação de grande significação pensante. Esse estudo deveria historiar a desobediência e a resistência em todas as suas múltiplas formas, em lutas físicas e em lutas intelectuais. Eu sustento que esses eventos configuram uma tradição de pensamento, ação, onde o patos fundamental, não é o espanto grego diante do ser, mas a indignação diante do fato de que não nos deixam ser. Vou mencionar aqui rapidamente alguns desses fatos carregados de significação pensante. Vocês podem estar se perguntando o que ele tem na cabeça, né? Eu tenho um artigo sobre isso, é muito longo, eu só vou colocar uns poucos exemplos. Já começam desde a destruição da pequena cidade de Santa Maria, fundada por Cristóvão Colombo em 1503, pelos indígenas chefiados pelo cacique Quibián, passando pela rebelião de Enriquillo, cacique taíno, da República Dominicana, entre 1519 e 1533.
passa pela estrondosa derrota em 1520 das tropas de Hernán Cortés diante dos indígenas, na mal chamada Noite Triste, que numa sociedade não colonizada deveria chamar-se a Noite de Júbilo. O assassinato em 1695 por soldados espanhóis de Zumbi, o chefe negro do Quilombo de Palmares, passando já em pleno século XVIII, pelo massacre de Caiboaté, em 1756, onde morrem cerca de 1.500 guaranis, incluindo seu chefe, Sepeti Araju, enfrentando um exército misto espanhol-português. A rebelião de Tupac Amaru II, em Peru, em 1780, e a de Tupac Katari, em 1781. Ambos mortos cruelmente pelos exércitos espanhóis. No século XIX, mas já a partir de 1791, Toussaint Louverture prepara a primeira revolução negra vitoriosa do continente e a independência de Haití, proclamada por Jean-Jacques Dessalines em 1804, depois da morte em prisão de Louverture no ano anterior, 1803. Em 1825, depois da independência do Brasil, 3 carrascos se recusam a enforcar Frei Caneca por sedição contra o poder imperial de Pedro I, e o corajoso frade é fuzilado. Em 1868 se produz o chamado Grito de Lares, uma insubordinação em Puerto Rico propulsada por Ramón Emeterio Betances contra o poder espanhol. Muitíssimos outros eventos poderiam ser lembrados. É uma vergonha que o estudante de filosofia sabe tudo sobre as guerras napoleônicas, mas nunca ouviu falar desses fatos. Esses fatos extraordinários não têm apenas uma cor local. Neles surgem todas as questões universais ou mundiais, como prefiro dizer, que foram sempre enfocadas pela filosofia. Mito, conhecimento, ignorância, utopia, cobiça, sofrimento, justiça, liberdade e dignidade. Todo esse vasto e rico material e a reflexão sobre o mesmo deveriam compor os currículos de estudos do pensamento desde a América Latina, junto com os estudos sobre ações e pensamentos europeus e de outras partes do planeta, propiciando comparações, confrontos e reconsiderações. O pensamento europeu não seria abandonado, porque ele forma parte da nossa circunstância pensante, mas não deveríamos usá-lo como guia ou modelo, como atualmente se faz, sino apenas como um elemento cultural a ser situado dentro de um projeto de emancipação cultural. E assim foi captado, inclusive, por vários pensadores europeus, já desde o século XVI, como Montaigne, Rousseau e Diderot. Há pouco tempo se traduziu ao espanhol um texto maravilhoso de Diderot sobre barbárie, onde ele fala de uma maneira extremamente viva sobre a questão indígena na América. Então, para terminar, vocês viram que eu me demorei mais nisso aí. Seria absolutamente incabível que eu me demorasse numa análise do termo América. Já tem uma vastíssima bibliografia sobre isso. Sobre a palavra filosofia, igual. Mas essa questão da existência, do surgir, do insurgir, é muito menos explorada. Se tem alguma coisa mais original no que estou apresentando aqui, é essa parte. Por isso que eu me demorei um pouquinho mais nela, mas já indo no final dessa parte, arredondando, eu quero dizer o seguinte: tudo isso tem a ver com o termo existe, que deveríamos usar quando nos perguntamos pela existência de pensamento desde a América Latina. Esse pensamento vai existir quando o desenterremos, porque ele já existe, de fato. Não é algo que vai acontecer no futuro. Ao lado dessas lutas guerreiras, também houve formas acadêmicas de resistência,
especialmente no século XVI. Curiosamente, cuando estudiamos filosofía, ese século XVI siempre he enseñado a los profesores como un século vacío. No tiene nada. Y exactamente uno de los séculos más ricos para Latinoamérica. No sé si saben eso, se pasa del século XIV, século de Ockham, para el grande século XVII, ¿no? Las grandes descubiertas científicas, Descartes, etc., Pascal, etc. Pasa el século XV, son séculos muertos. Claro, do ponto de vista europeo, mas do ponto de vista americano son riquísimos y tienen que ser estudiados. Nesse período temos notáveis figuras intelectuais que escreveram vasta obra sobre os indígenas, sobre sua situação e sobre os supostos direitos ibéricos à invasão. Posso mencionar aqui Vasco de Quiroga, Bartolomé de las Casas, Francisco de Victoria, Pedro Fonseca, Manuel de Nóbrega, Luis de Molina, Francisco Suárez, Juan Ramírez e nosso Antônio Vieira, né, entre os principais. Bom, mas a cereja do bolo vem aqui, porque vocês podem dizer ele já esgotou a pergunta de Salazar Bonzi, e não esgotei. Tem uma outra palavra suspeita, que ninguém vai esperar que eu fale dela. Se lembra como se chama? O artigo se chama Existe Filosofia em América. Nessa pergunta há ainda uma quarta e última palavra problemática. Além de América, filosofia existe. É a partícula em. En espanhol, en. Esa partícula es problemática. ¿Qué significa en? Porque no se trata apenas de un en meramente espacial, geográfico, que transformaría en pensamiento latinoamericano tudo que he pensado dentro do espaço físico de um país. Eu sempre coloco o seguinte exemplo. Um grupo de expertos e especialistas bolivianos, peruanos, argentinos e colombianos que se reúne em Quito para falar sobre o conceito de super-homem em Nietzsche, não está fazendo filosofia desde a América Latina. Embora esteja fazendo em um país latino-americano. Pelo menos até provar que estão lendo Nietzsche de maneira devoradora, trazendo Nietzsche para baixo do Equador. Isso pode ser feito. Por isso, eu prefiro substituir a palavra en pela palavra desde. Porque a palavra desde sugere uma perspectiva e não um espaço físico. O desde aponta para uma experiência política e existencial, para uma organização do mundo a partir de uma perspectiva. No todo que se pensa en América es pensado desde América. Por eso no deberíamos pensar ese desde en términos nacionales. Eso es una cosa que constantemente me acontece en las discusiones. Las personas me acusan de nacionalista, como si o desde fuese alguna cosa geográfica. Un pensamiento situado, constituido histórico existencialmente desde la invasión, que no puede simplemente surgir, lembran, sino que es obligado a insurgir, no es brasileiro, ni argentino, ni cubano, es pensamiento mundial, mas que pugna por ser desde as suas propias circunstancias pensantes. Deberíamos comenzar a pensar en América en términos estrictamente históricos y existenciales, y no geográficos. Pues nada impide que algunos de los países situados geográficamente en nuestros territorios se afasten de América Latina
ao longo do tempo. E eu creio que esse é o caso do Brasil. Não sei se isso é ofensivo para brasileiros. Eu acho o Brasil o país menos latino-americano desse conjunto de países, se lembram, unidos negativamente pela exclusão. Eu tenho escrito sobre isso, não posso falar disso agora. Eu acho que o Brasil foi um dos países que mais foi ferido, digamos, pela colonização cultural nesse sentido. Por outro lado, outros países que não estão em território americano podem se aproximar da América historicamente. Por exemplo, Espanha e Portugal, quando perdem a sua hegemonia mundial, nesses países acontece isso. Por exemplo, nós podemos sentir que Miguel de Unamuno é mais latino-americano que Euclides da Cunha. As coisas que Unamuno fala sobre a América e como ele filosofa se aproximam muito mais da nossa circunstância pensante que os sertões de Euclides da Cunha, por exemplo, a meu ver. Não deveríamos, pois, confundir, para terminar essa parte, o desde histórico existencial com um mero geográfico. Nem todo pensamento que se faz em território brasileiro é pensado desde o Brasil, desde as circunstâncias pensantes brasileiras em direção a um pensamento universal ou mundial. Bom, indo para o final dessa fala, como se pode reconstruir a análise? Acabou, mas digamos, como se pode reconstruir a pergunta de Augusto Salazar Bonzi nos termos do que foi aqui apresentado? Uma reformulação possível da questão de Salazar Bonzi seria a seguinte. É um pouco longa. A frasezinha de Salazar Bonzi, que é tão curtinha, existe uma filosofia na América, se transformou em uma coisa de 6 linhas, que é a que vou ler agora. Eu perguntaria assim: pode vir a ser visualizado um pensar já existente, pensado e agido em uma grande comarca invadida, nomeada América pelos invasores? Pensamento que depois da invasão foi obrigado a lutar pela sua existência, desde uma situação de dominação cultural, tendo que optar entre a adaptação e a resistência. Isto parece terrível, porque a paráfrase é muito mais longa que aquilo que pretende parafrasear. Esta seria uma... Vocês veem que nessa paráfrase eu não uso a palavra filosofia, não uso a palavra América, está despojada de todas essas palavras críticas. Esta seria uma versão da pergunta que nós quisessemos realmente formular, depois de ter criticado os termos tradicionais da pergunta de Salazar Bonzi. Essa reconstrução linguística se torna necessária porque, tentando responder uma pergunta tendenciosa, podemos ficar enredados em suas malhas. Não se trata de buscar uma resposta, mas de descobrir o que realmente queremos perguntar. Então, para encerrar essa fala, né? Não é em absoluto através, como às vezes se diz, da profissionalização dos estudos filosóficos, como se conseguirá fazer esse resgate do pensamento latino-americano, nem através de conhecimentos mais profundos da história da filosofia. Essa é a visão oficial. Ao contrário, essa ideia de formação filosófica pode agir como uma poderosa forma de colonização literária através do estilo e das técnicas de análise predominantes nas academias, guiadas pelo valor da qualidade.
a qualidade não é valor supremo, se se trata de uma qualidade obtida dentro da dominação. Sempre coloco nesse ponto o caso do famoso filme da década de 50, A Ponte do Rio Kwai, de David Lean. Se lembram quando o coronel inglês constrói, muito orgulhoso da engenharia britânica, a melhor ponte para os japoneses, dos quais é prisioneiro. Eu acho isso um extraordinário símbolo de como a qualidade, se fala muito do ensino de qualidade, a pesquisa de qualidade. A qualidade não é valor supremo. Tem que ver aonde surge essa qualidade, o contexto onde ela surge. O coronel do filme, para mostrar a superioridade britânica, constrói uma ponte de melhor qualidade, só que ele é um prisioneiro. Então, eu acho que grande parte da filosofia de qualidade que se produz nas universidades é inconsciente da sua própria submissão. Outro termo que se fala muito, a originalidade. Eu acho que a originalidade do pensar desde a América deverá ser uma originalidade insurgente, não uma mera contribuição ou um mero aporte às problemáticas colocadas pela história oficial da filosofia. Se deveria elaborar uma agenda de problemas desde nossa circunstância e será nessa luta que o pensamento desde a América encontrará sua própria originalidade. Terminando, a resposta à pergunta por um pensar desde a comarca invadida consiste na rememoração da invasão, do pensamento-ação indígena e das diversas formas de resistência, no passado e atuais, e na criação de alternativas culturais. O pensamento desde a América Latina tem que ser obtido historicamente através de uma resistência insurgente. De outra maneira, continuará sem aparecer.